Boa tarde, minha gente. Tudo bem? Vamos ter mais um bate-papo aqui hoje sobre uma coisa bem interessante. Exatamente isso aí que está na frente aí. O sono, a importância em dormir bem. O sono, dentro de outros assuntos como obesidade, por exemplo, que eu tinha falado antes, o sono é uma coisa que combate a obesidade, né? Quem dorme mal geralmente engorda, né? Isso devido a vários fatores que nós vamos comentar aqui, certo? É uma coisa muito importante hoje, porque o mundo está mais ansioso, mais deprimido, com toda essa história de pandemia, de perdas, né? E aí tira o sono da gente, as preocupações com essa instabilidade nesse momento, tira realmente bastante o nosso sono, né? Nossa alegria de viver, muita gente entra em depressão. Mas, assim, sabendo que normalmente a prevalência da insônia numa população varia de 20 a 30% da população tem insônia. E eu entendo a insônia como um fator não de não conseguir dormir. Mesmo que é para as pessoas que conseguem entrar logo no sono, adormece fácil, fácil, mas não consegue manter o sono, também é considerado como insônia. Tá? Insônia é a dificuldade em iniciar e ou manter o sono. Entendeu? Então tem gente, não, eu durmo bem, eu encosto, durmo logo de repente. Mas não sustenta o sono, fica acordando de madrugada. Então também isso é insônia. Tá? Sabendo que 20 a 30% da população geral tem insônia, vai depender da população e da faixa etária. Quanto mais idoso, mais insônia tem. Porque a melatonina, vamos falar, que é ligado a esse hormônio ligado ao sono, ela declina a partir dos 20 anos de idade. Atinge o pico entre 11 e 12 anos e depois vem o seu declínio a partir de 20 anos. Quando chega aos seus 50, 60 anos, metade do que produzia antes não produz mais. Essa é a grande importância desse hormônio do sono. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Como é que comporta-se o sono? Existem 4 fases do sono, né? Aquele sono superficial, aquele sono, na verdade, o relaxamento, onde a gente entra em ondas alfa, quando a gente... Ondas alfa, teta, beta, delta, isso aí são ondas cerebrais que acontecem durante o sono. Quando a gente está em vigília, quando está acordado, nós temos as ondas, como agora, e no sono REM, a gente tem as ondas beta, são ondas de atividades cerebrais, né? De atividade cerebral acordada, né? Que também tem atividade cerebral o sono, né? E muito intenso na fase REM, que nós vamos falar ainda. Então, essa primeira fase é a fase de relaxamento. É quando a gente se deita e começa a relaxar, a respiração diminui a frequência, a frequência cardíaca diminui um pouco e a gente começa a relaxar. Naquela sensação de relaxamento, que é a primeira fase, entra em ação as ondas alfa. Né? Até o pessoal brinca, estou em alfa. Exatamente, está relaxado, começando aquele relaxamento bom. Tá? Em seguida vem a fase 2, que é aquele sono superficial. Muda as ondas alfa para as ondas teta. É interessante que existe até uma terapia hoje chamada Theta Healing. Algumas pessoas já ouviram falar sobre isso. E atua exatamente nessa fase das ondas teta. Ele começa a levar a pessoa para uma fase de um sono superficial. É o que acontece também na hipnose. Na hipnose você não dorme profundo, você tem quase um estado de letargia meio superficial, onde você sai das ondas alfa para as ondas teta, fica entre alfa e teta, a hipnose. Então, esse sono superficial é quando a gente começa realmente a dormir, tá? Entra na fase do sono, não mais no relaxamento, mas na fase do sono inicial, que é um sono superficial. Aí tem alguns problemas, vamos falar mais na frente, sobre alguns calmantes tranquilizantes que as pessoas usam, tipo Rivotril, diazepam, lorazepam. Essas drogas não aprofundam o sono, deixam no sono superficial. E a pessoa tem a sensação que dormiu bem, porque foi induzido logo para o sono, mas não aprofundou o sono. Não vai para a fase 3 nem a fase 4. Aí o que acontece? Amanhece ressacado. Parece que está na balada. Você dormiu, teve a falsa sensação que dormiu bem porque foi induzido rapidamente ao sono, e na verdade amanhece ressacado, quebrado, porque usou esses tipos de calmantes. Tá? O sono tem que ser o mais natural possível. Logo em seguida vem a fase 3, que essa sim é a fase profunda do sono. Dura pouco tempo, só 15% do nosso sono total da noite. Mas é um sono restaurador. É esse sono que a gente precisa para amanhecer inteiro, entendeu?
Hormônios como a melatonina aprofundam o sono, chega essa fase 3. Aí de lado, o aumento do GH. O que é GH? Hormônio do crescimento. É nessa fase que é um pico de GH no sangue. E é exatamente essa fase que os obesos não têm muito. Porque ele não consegue aprofundar o sono. Como não consegue aprofundar o sono, não eleva o hormônio de crescimento, que é o GH. E o GH, em outras aulas passadas que eu falei, está ligado a quê? A combate da obesidade. Porque o GH ele aumenta a queima de gordura, abdominal principalmente, e a restauração do sono. Amanhecer bem, tá? Então, essas drogas, por exemplo, como benzodiazepínicos, que eu falei, Rivotril, Lexotan, Lorazepam, elas induzem o sono, mas não aprofundam. Isso não aprofunda, não aumenta o GH. E como não aumenta o GH, aumenta um outro hormônio chamado grelina, que é o aumento da fome. Por isso que muitas vezes as pessoas aumentam de muita fome, entendeu? Aumenta muita grelina. E aumenta, nessa fase profunda, um hormônio chamado leptina. A leptina, ela é o hormônio da saciedade. Manda um comando ao hipotálamo no cérebro para que a gente pare de comer da saciedade. Só que quando tem muito, é a mesma coisa, comportamento muito parecido com a insulina. Lembra da aula passada, a obesidade? Muito parecido com a insulina. Quando está muito elevado, o corpo fica resistente a esse excesso de leptina. E aí engorda do mesmo jeito. Tá certo? Mas a grelina aumenta nesses pacientes que não aprofundam o sono. Chega à fase sono 2, superficial, que é induzida por esses medicamentos, benzodiazepínicos, esses calmantes. Pessoas que tomam calmantes para dormir. Além de viciar, acontece isso, tá? Mas quando você aprofunda o sono, há uma liberação aqui. Na fase 3, hormônio GH, ele aumenta. Isso, o GH, o hormônio de crescimento, a gente precisa para crescer até os 25 anos. Ele é utilizado como fase de crescimento ósseo muscular. Depois disso, o hormônio de crescimento tem uma outra atividade, não mais de crescer, porque ele cresce então, até os 25 anos. Depois disso, ele passa a ser um hormônio construtor, restaurador. É você ter um sono profundo, é ser restaurado, disposto para o dia a dia. Tá certo? Bem como queimar gordura abdominal. Por isso, como eu falei, quem não dorme bem, quem não aprofunda bem o seu sono, engorda. Foi claro? Beleza. E essa fase 4, que é uma fase de sono REM. O que é REM? R-E-M. É uma sigla em inglês que significa Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. É a fase dos sonhos. E é exatamente nessa sequência. Primeiro o relaxamento, depois o sono superficial, depois as ondas delta aprofundando o sono, com liberação do GH, e depois aumenta a atividade cerebral, mas a gente está parado, não se mexe. É a fase REM, onde acontece os sonhos, para depois um novo ciclo ir para a fase 1 de novo. Aí algumas pessoas acordam um pouco, aí volta de novo, tem despertares precoces. Esse ciclo de 1 à fase 4 são em torno de 6 ciclos a noite toda, vai e vem, vai e vem. Cada ciclo durando em torno de aproximadamente uns 90 minutos no total, tá certo? Então o que acontece nessa fase REM interessante? Essa fase REM que é a parte do sonho. Por isso que às vezes quando a gente acorda, se acordar nessa fase, que depois superficializa para voltar à fase 1, é nessa fase que quando a gente acorda, a gente se lembra dos sonhos. Quando a gente não lembra dos sonhos, a gente pode acordar em qualquer dessas fases. Se a gente acorda na fase 4, a gente não sonha, não se lembra de nada. Mas se acordar na fase REM, a gente lembra dos sonhos. Porque é nessa fase que os movimentos rápidos dos olhos mexem com os hormônios, tá? Inclusive aqui, aumenta a testosterona, que é uma fase boa também para secar a barriga. GH, hormônio de crescimento, e testosterona fazem queima de gordura abdominal, fazem emagrecer, entendeu? Geralmente o gordinho, ele tem uma baixa de testosterona. Quando usa testosterona, claro, com indicação médica, volta a perder peso de novo. Ela aumenta a massa magra e queima a gordura abdominal, igual ao hormônio do crescimento GH. Beleza? Então é devido a isso que as pessoas que não, mais uma vez, que não dormem bem, que não aprofundam o sono, não emagrecem. Por isso, tá? Uma outra coisa, além dos sonhos, essa fase REM, ela é boa para memória de curto prazo e a aprendizagem. O nosso aprendizado da escola, do dia a dia, das experiências diárias, ficam temporariamente numa região do hipocampo no cérebro, que é responsável pela memória curta.
E no córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, tá? É memória de longo prazo. Então, quem dorme mal tem memória ruim de curto prazo. Quem está estressado, os hormônios de estresse, como cortisol, destrói células nervosas nessa área do hipocampo, que faz com que a gente perca a memória de curto prazo. Vai diminuindo a memória de curto prazo, que ocorre no Alzheimer. Tá? Então, o que acontece? Que pessoas muito estressadas estão andando dentro de casa e colocam uma coisa no canto. Meu Deus, eu coloquei agora, não sei onde, já esqueceu onde não colocou o objeto. Isso é extremo. Muitas vezes, é uma pessoa estressada. A memória de curto prazo está comprometida. Tá? Pessoas estressadas que aumentam o cortisol não conseguem aprofundar o sono. Por isso que o cortisol, quando é elevado, falamos nisso na outra aula de emagrecimento, não aprofunda o sono. Aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol, ele não aprofunda o sono. E se não aprofunda, engorda. Beleza? Então, na fase profunda do sono, fase 3, aumenta o hormônio de crescimento. Na fase REM, aumenta a testosterona. Todas as duas fases boas. Que os remédios calmantes, mais uma vez repito, os calmantes diminuem a fase 3 e REM. Fica mais no sono superficial. Por isso a ressaca ao acordar. Beleza? Pronto, essas são as 4 fases do sono. Vem um próximo que eu coloquei embaixo aí sobre ritmo circadiano. O que é ritmo circadiano? É um ritmo que vai o dia todo. Porque circadiano vem do latim circa, que é em cercadia, em torno de anos, de dia, em torno de um dia. Então, o ritmo circadiano é o ritmo do dia todo do cortisol, por exemplo. Tá? Eu já falei na outra aula. O cortisol precisa estar, é um hormônio da vitalidade, da energia. Ele tem que estar alto de manhã cedo. Ele se contrapõe. Por que eu coloquei aqui no sono? Porque se contrapõe com a melatonina. A melatonina tem que estar alto, bem alta, à meia-noite, e o cortisol lá embaixo, para a gente dormir. Quando amanhece, o cortisol está alto, e a melatonina baixa. A gente tem que acordar. Por isso tem que ter a luz do dia, acordar, abrir a janela, olhar para o céu azul. Vou falar da luz azul daqui a pouco. A cor azul estimula você a ficar acordado. Vai saber por que a cor azul é importante. Para evitar na hora de dormir. Beleza, aquela luzinha fica azul do ar-condicionado, do split, algum aparelho eletrônico, tá aquela luzinha azul, interfere no sono, vou explicar daqui a pouco. Beleza? Então o ritmo circadiano, tem gente que troca esse ritmo. Nós chamamos de inversão do ritmo circadiano. Tem gente, porque muitos insones, lembra do 20 a 30%, você vai fazer uma curva de melatonina e cortisol salivar, você encontra o cortisol altíssimo na hora de deitar. O que acontece? Você não consegue dormir. O cortisol é o hormônio que bloqueia a melatonina. Se o cortisol está alto à noite, sua melatonina despenca. Você não consegue iniciar o sono. Você não relaxa. Isso é que a gente chama de inversão do ciclo circadiano. Os endocrinologistas sabem muito bem disso no tratamento da obesidade. Por isso que a melatonina é indicado também um hormônio contra a obesidade. Por quê? Porque ela aumenta a fase profunda do sono. É junto com o GH, ela aumenta. Esqueci de colocar aqui. Melatonina e GH, eles aumentam a fase profunda do sono. E o cortisol não. O cortisol ele superficializa. Você não consegue dormir. Então, pessoas que têm insônia geralmente estão com um ciclo invertido. Vamos lá, continuar. Próximo slide. Então, como eu tinha falado, aqui estão as fases das ondas cerebrais no sono. Esse primeiro aí, o beta, esse beta aí primeiro, ele é a fase que ele está ativo. Acordado como estou agora, se colocar os eletrodos no meu cérebro, vai aparecer as ondas beta. Estou acordado. E acontece interessante, também a beta na fase REM dos sonhos. A gente está dormindo, mas a atividade cerebral está intensa. É quando a gente sonha, os olhos ficam movimentados. Lembra do REM? Rapid Eye Movement? Os olhos movimentam rápidos, ele está sonhando. Se você chegar perto de uma pessoa e observar ela sonhando, dormindo, se ela estiver com os olhos mexendo muito, ela está na fase REM do sono. Essas ondas betas que fazem isso, tanto na vigília como no sono. Por isso também é chamado de sono paradoxal. Porque é um paradoxo. A pessoa está com uma atividade igual ao acordado, porém está dormindo profundamente. Depois vem o alfa que eu falei, aquele sono, aquele relaxamento, você consegue relaxar, uma onda alfa. Depois parte para teta, que é aquele sono superficial. Mas você olha que as ondas são mais espaçadas, mais largas. É mais lenta, está aprofundando o sono. E a delta é de sono profundo. Beleza? Só para ilustrar vocês.
Quanto mais larga a onda, mais profundo o sono. E mais baixo o ciclo, né? E agora aqui, vamos falar um pouco das alterações do sono, né? Como acabei de falar há pouco tempo, o cortisol elevado faz com que você não consiga dormir, engorda e não consegue dormir. Tem um ritmo circadiano que eu falei há pouco tempo, um ritmo alterado. Alterado. Inverte o ritmo. Em vez de o cortisol estar alto de manhã e baixo à noite, inverte. O cortisol está alto à noite e baixo de manhã. Aí o cortisol baixo da manhã dá o quê? Cansaço, não quer nem se levantar da cama, porque é um hormônio de energia. E vai estar alto à noite, é muita energia de meia-noite, não vai dormir, vai ter insônia. Isso tem como tratar, com vitamina C, melatonina, entre outras coisas. Higiene do sono, vai falar daqui a pouco. Depois, eu acabei de falar há pouco tempo, melatonina e leptinas baixas. Exatamente. Como você não tem insônia, não consegue dormir direito, você não aprofunda o sono. Toma remédio calmante para dormir, não aprofunda o sono. Então a melatonina e a leptina, ela está baixa. O cortisol está alto e a melatonina e a leptina baixa. Você não consegue dormir. E a leptina, está lembrado? É um hormônio da saciedade. Se está baixa, você vai tender a comer mais, vai engordar mais. Porque é um bloqueio a nível de hipotálamo quando a leptina está baixa. Você não consegue dormir. Certo? E aumenta a vontade de comer no dia seguinte. Presta atenção. Pessoas que não dormem bem no dia, no outro dia, há uma compensação. E aí você vai ter uma fase curta de sono longo, sono profundo, e uma fase mais lenta de sono rápido, superficial. Entendeu? Depois é que inverte o ciclo. Vamos lá, a gente falou de insônia. O BZD aí é benzodiazepínicos, que é um classe de drogas como Rivotril, Lorazepam, Diazepam, Bromazepam. Eles fazem o que eu falei, eu até adiantei. Eles superficializam o sono e não aprofundam. Consequentemente, você amanhece ressacado. Tá? Acontece na balada, como eu falei. Amanhece ressacado, porque não aprofundou. Apenas superficializou o sono e deu a impressão que aprofundou o sono, mas não dormiu bem. Tá? Depois vem a tela azul, Night Shift. O que é isso? A tela azul, os usuários, infelizmente, hoje em dia, dos filhos, eu tenho um controle certo em casa, mas muita gente não consegue controlar os horários antes de dormir. Crianças que ficam no celular, no tablet, muito tempo, aquilo emite uma luz azul que eles não percebem, uma luz azulada que estimula a retina, aqui dentro do olho, e isso faz com que há uma diminuição da produção de melatonina. Consequentemente, tira o sono, aumenta o cortisol, a criança não consegue dormir. Esse Night Shift, no iPhone tem essa função, Night Shift. No Android, eu não me lembro, é controle tela azul, alguma coisa assim. Faz com que você ative esse recurso e a tela fica meio âmbar, meio amarelada, um amarelo discreto. E isso ele tira, ele bloqueia essa tela azul e melhora. Tipo assim, eu não estou fazendo trabalho, eu preciso do celular até certa hora da noite, não consigo desligar, então ativa a tela Night Shift. Vai melhorar, não vai influenciar tanto essas zonas azuis no seu sono. Beleza? Por que amarelo? Porque amarela é a cor contrária do azul, como o vermelho a cor contrária do verde. Então, para bloquear a luz azul, eu preciso amarelo. Por isso que as pistas das rodovias, vamos só uma curiosidade, a faixa do meio é amarela, vai perceber? Porque o asfalto é um asfalto azul marinho, quase preto. É um asfalto azul marinho. Então, que para contrastar o oposto, o côncavo e o convexo, o composto do azul é o amarelo. Por isso que as faixas são amarelas. Fica a dica. Night Shift é uma luz amarela. Por isso que as pessoas dirigem à noite. Existe um óculos chamado Night Vision, que é uma lente amarelada, amarelo âmbar, que a gente chama. Porque ele melhora o contraste da visão noturna. Entendeu? Macete? Então, ligue o Night Shift no iPhone ou no Android, controle de luz azul. Beleza? A apneia do sono é o próximo. A apneia do sono, tem pessoas que sofrem de apneia do sono, que tem que usar o CPAP, porque a apneia do sono faz com que a parada na circulação de oxigênio no cérebro, ou parada respiratória, em segundos. Mas isso atrapalha o sono, você tem micro despertares, e amanhece muito cansado, porque aumenta o estresse, aumenta o cortisol durante a noite, e a noite está pouco e você amanhece sem energia. Tá? Diminuição de testosterona tem muito a ver também com a apneia do sono. Lembra da testosterona da fase do sono REM? Testosterona cai quem não tem um sono profundo. Entendeu? Então as pessoas que não dormem bem têm testosterona baixa. E a testosterona baixa leva a hipóxia.
E a apneia do sono da hipóxia, a falta de oxigênio no sangue, que leva, consequentemente, a baixa testosterona. Então, mais energia. Cortisol e testosterona de manhã cedo é força, é energia. Se está baixo de manhã, você não quer nem se levantar da cama. Pense isso. Deve ter muita gente aí se identificando com o que eu estou falando, né? O próximo é uma síndrome rara chamada narcolepsia. É um sono excesso enquanto está acordado. Ninguém sabe a causa muito bem hoje, mas existem medicamentos como Stavigile, entre outros, que é o repeat farmacológico que usa para manter acordado. Tem algumas pessoas que não conseguem manter, é aquelas pessoas que começam a dirigir e de repente cai do sono dirigindo. Isso de acidentes fatais são altos. Eu conheço um colega meu que tem narcolepsia. Trata já com Stavigile para ficar mais atento, mas é uma coisa que isso é já uma doença. É tratado com um especialista no sono. Coloquei aqui só para realmente frisar, beleza? Vamos agora para a próxima. E o que a gente faz para tratar? Primeiro de tudo, a higiene do sono. Tem que estar bem no sono, tá? Daqui a pouco vou contar uma novidade quando chegar a melatonina. Aguarde. Higiene do sono. Luzes. Luzes é o que tem que diminuir o máximo, ficar no breu. É aquela iluminação que você não consegue chegar nem um palmo na sua frente. Apagar todas as luzes, fechar tudo. Colocar película na janela. Até a luz, existe até uns dispositivos da 3M que você coloca até na luzinha que fica no ar-condicionado split, ou no outro, que fica aquelas luzinhas azuis que ficam. Lembra da luz azul que eu falei? Coloca um esparadrapo em cima, um adesivo desse, para bloquear essas luzes azuis. É o mais escuro possível, porque quando você estimula a escuridão na retina, que produz também melatonina, a melatonina é produzida em vários lugares, no cérebro, no pulmão, na retina, na pele. Por isso, você pode dizer, não, mas eu coloco tapa-olho. Durma bem. Não, porque tem melatonina, receptor de melatonina na pele. Você não engana seu corpo. Você coloca o tapa-olho, mas a quarta, claro, há um bloqueio da melatonina na pele. Entendeu? Então tem que estar tudo escuro mesmo. Entendeu? Uma outra coisa aqui, a Night Shift já falei, que é do celular. Música relaxante. Tem que desacelerar, minha gente. Não fazer exercício na parte da noite, de preferência. Só na parte da manhã que você tem com mais energia. Lembra do cortisol? Tá? 6 a 8 horas de sono. Nem menos do que isso, nem mais do que isso. Banhos relaxantes, banho morno para relaxar. Todo esse processo de higienização do sono. Ok? Desacelerem para ir para a cama. Chás como melissa. Melissa é erva cidreira. Não é capim-cidreira. Capim-cidreira não é. Tá certo? Capim-cidreira serve para... É calmante, mas é mais para diarreia, essas coisas. É a Melissa officinalis. Erva cidreira. Tá? Conhecida como melissa. A valeriana, excelente. Tem até medicamento na farmácia, que é o Valmani, que é a base fitoterápica valeriana. O maracujá, que é a passiflora, conhecida na farmácia de fórmulas, como maragugina, se acalme. Tem essa passiflora. Camomila, o velho chá de camomila, que é relaxante. Cava-cava é uma erva que vem da Índia, é uma da Malásia, é uma erva que induz o sono. Tem também medicamentos como Valmani, Valmani não, como... esqueci agora o nome comercial do cava-cava na farmácia. Mas tem o cava-cava e tem a rhodiola. A rhodiola é uma outra erva medicinal da Índia. Essa daqui, inclusive, serve para diminuir o cortisol, equilibrar o estresse, o cortisol. Já nas primeiras doses já se sente a diferença. Rhodiola rósea, também manipulado, entendeu? Pode se manipular tudo isso aqui. Beleza? A rhodiola é excelente para baixar os níveis de cortisol para as pessoas estressadas que estão com os níveis elevados. Meditação, muito bom. Existem vários aplicativos de meditação, como Meditopia, entre outros, tá? Tai Chi, que pratica Tai Chi. Reiki, quem é reikiano, ou pratica sessões de Reiki à noite, é bom porque relaxa muito. E agora, a acupuntura tem a liberação. Ó, o Qi aqui, uma curiosidade. Qi é em chinês. Qi é energia vital. Reiki, o Qi é o Qi. Só que o Qi em japonês, já que o Reiki é uma terapia japonesa. O Qi é energia, é a mesma coisa do Chi, que é a mesma coisa do Prana na Índia, tá? A acupuntura estimula essa energia vital para relaxar, entendeu? E tratar hormônios, como eu falei, a cortisol está elevado, trata com a rhodiola, entendeu? Com vitamina C, melatonina, faz com que caia o cortisol. Consequentemente, aumenta a leptina e a serotonina. Banana, por exemplo, dizem que é indigeste com meia-noite. Mas a banana é rica em triptofano, que é um aminoácido
que constrói essa proteína aqui, chamada serotonina. A serotonina precisa de triptofano. E tem muita banana. E nas nozes. Para poder fabricar serotonina. Que tem muito intestino também. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. E deixei por fim por quê? Porque a melatonina é quase uma vitamina D. Impressionante, em termos de multifunção. A melatonina, cada vez se descobre mais e mais e mais coisas sobre ela. Recentemente, esse mês, no começo desse mês, um grupo de pesquisadores da USP, capitaneado pela pesquisadora doutora Regina Marcos, ela lançou esse trabalho mostrando que a melatonina tem ação contra o Covid, minha gente. O SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19. Ele tem ação no pulmão. Lembra que eu falei que a melatonina é produzida em várias partes do corpo, não na glândula pineal, no cérebro somente. Nos olhos, na retina, nos pulmões, na pele. Olha só, e no pulmão, ele bloqueia a entrada do SARS-CoV-2, o vírus da Covid, para que se alastre no pulmão e passe para a fase mais grave. Olha só que coisa interessante. Vou mostrar o trabalho agora. Foi agora dia 2 de janeiro desse mês. Quente, quentinho, quentinho. Publicado uma revista muito boa, Melatonin Research. Uma revista de pesquisa só com melatonina. Era isso que eu queria mostrar de novidade para vocês. Recente. O pessoal nem está nem sabendo ainda. Olha aqui, ó. O índice de melatonina como marcador preditor de sintomas em pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas. E ela marca, aqui, doutora aqui, ó, Regina, aqui é o nome dela. Doutora Regina Marcos, aqui em cima, Regina Marcos. Embaixo está o e-mail dela. Se quiser passar o e-mail para lá, ó. Aqui embaixo, lá embaixo, 2 de janeiro de 2021, lançado agora. Como marcador, e inclusive ela indica o uso da melatonina como spray nasal. A melatonina pode ser tomada via oral, em pellets, ou comprimido, ou uma laminazinha que dissolve na língua, tá? Ou spray nasal, ou em xarope. Tá? Então ela acha que melatonina, spray nasal, faz com que melhore a imunidade contra a Covid. Olha a coisa interessante que eu estou trazendo. Acho que os colegas médicos nem estão sabendo ainda. Isso é coisa agora desse mês. Muito recente, muito quente essa notícia. Tá? Ela fala que precisa mais de trabalhos para verificar mais a fundo sobre isso, da eficácia. Mas ela já indica nesse trabalho, seria interessante usar melatonina com spray nasal, porque ela entra na árvore respiratória, quando chega no pulmão, ela inibe o macrófago, ela estimula o macrófago para inibir que essas partículas de SARS-CoV-2 penetrem a circulação e vem aquela tempestade inflamatória, entre outros. Olha aí, vitamina D e melatonina, minha gente. Uma outra coisa, pessoas que vão... Ela saiu um novo trabalho agora de dezembro, passou o mês passado, de um outro grupo brasileiro também, só que de outra pessoa que não do grupo dela, mostrando que quem vai se vacinar contra a Covid tem que estar com níveis bons de melatonina e vitamina D, que eu já falei isso aí em outros vídeos. Melatonina, porque a melatonina vai melhorar a ação da vacina, a imunidade da vacina, e vai prevenir, porque ela também, como a vitamina D, a melatonina é uma imunomoduladora também. Ela controla o sistema imunológico. Então vai evitar os efeitos colaterais graves que possam existir da vacina, tá? Porque vai modular o sistema imunológico. E vai evitar doenças imunológicas, né, autoimunes, que a vacina pode levar. E além disso, esse trabalho mostra que melhora a imunidade da vacina quando se usa a melatonina juntos. Olha que coisa interessante. Minha gente, pouca gente sabe disso. É agora de um mês, desse mês e o mês passado. E os colegas médicos talvez não estejam sabendo mais ainda sobre isso. Estou lançando aqui em primeira mão essa receita aí de bolo quentíssima. Divulgue esse vídeo. Clique lá eu vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube também. Vocês acessam no meu site. Divulgue esse vídeo meu, porque é muito importante para muita gente. Quantas pessoas poderiam ser favorecidas com o uso da vitamina D e da melatonina? Está aqui agora eu mostrando esse trabalho científico. Vocês podem procurar na internet. Quentíssimo, bota no Google. Acadêmico que encontra. Então divulgue esse vídeo. Ajude a divulgar o nosso canal, Dr. D. Vocês acessam esse canal pelo meu site, drdcom. Lá tem um acesso ao meu canal do YouTube. Vocês acessam lá. Divulgue esse vídeo, que é de altíssima importância isso, minha gente. A vacinação vai começar agora. Esse ano. Daqui a um mês, 2 meses. É importante que a população saiba disso. Isso é um ato de cidadania e de utilidade pública.
Agradeço a compreensão de vocês. E é uma forma também de ajudar o nosso canal a ser divulgado. Ok? Pois bom. Então é isso. E o seu sono, como é que vai? Tem observado o seu sono? Televisão, tablet, smartphone na hora de dormir, tela azul. Eu estou cuidando bem do meu sono? Veja que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, minha gente. Se você tem 60 anos de idade, você passou 20 anos da sua vida dormindo. Se não fosse uma coisa importante, Papai do Céu deixaria tanto tempo necessidade de dormir? Pense nisso. Cuide do sono. Façam isso por vocês. E tenham um bom resto de dia. Até mais.